Olá, meus amigos, que bom que estamos juntos novamente para a leitura do capítulo 17 do livro Responsabilidade de Joana de Ângeles. Vigília e sono. Eu sou a verdadeira videira e meu pai é o viticultor. João, capítulo 15, versículo 1. A vida moderna, com todas as suas complexas engrenagens, exige do homem uma permanente vigília. Trânsito e obrigações domésticas, cuidado com a saúde e atenção no trabalho, lazer e compromissos sociais, estudo e atividades extraclasse são alguns dos inumeráveis impositivos a que ele se vê submetido, a fim de crescer e desenvolver-se na comunidade. Então, nós, seres humanos, né, temos uma vida aí com muitas obrigações, com muitos afazeres, né, e tornando aí a vida moderna, que ela fala, a vida atual, né, a gente pode dizer contemporânea, né, muito complexa, muito carregada de atividades, né, tanto que a gente fala sobrecarregado, e tem filósofos que discutem a respeito dessa época que nós vivemos como uma era de aceleração, em que os valores que nós temos, assim, eles são muito voláteis, né? Bauman vai falar de uma vida líquida, em que tudo é passageiro. Hoje eu tenho uma coisa, eu descarto com muita facilidade, está baseado num consumo exagerado e uma sociedade de cansaço em que exige de nós esse desempenho. Então nós precisamos trabalhar, sermos os melhores. Então a relação é de competição e não de colaboração. E nessa competição de ser o melhor, ter os bens, né, para poder consumindo, e eu tenho as coisas, me servem e eu descarto e fico nesse ciclo de trabalhar até a exaustão para ter condições de consumir. Consumindo, eu descarto e novamente ficamos sobrecarregados com uma série de atividades. Mas ela fala, é preciso vigília, estar aqui desperto, vigilante, atento ao que nós estamos fazendo, ao que nós estamos produzindo. Pressões psicológicas e econômicas geram ansiedades e produzem inquietações, impondo-lhe a vigilância dinâmica, de modo a evitar-se os desmandos, a quedas nas depressões ou o desbordamento de paixões mais violentas. Então, nós precisamos estar atentos, porque essas pressões, que é tanto de ordem econômica, como desse ciclo que eu falei, de trabalhar e consumir, né? Tem as pressões psicológicas, emocionais, que nos desgastam. Então, também falei dessa sociedade do cansaço que nos leva à exaustão e à competição. Então, pressões dessa ordem psicológica, em que eu acabo ficando muito ansioso de ter que dar conta de tudo, de ter que fazer o melhor que possível, né? Ou então, mais do que isso, porque eu tenho que superar os outros. E dessas pressões, né, vão produzir o quê? Inquietações em nós, ao ponto de descambar aí para uma depressão, para uma ansiedade, né, e até os nossos ataques de violência. Então eu estou num trânsito, eu acho que aquele trânsito está me fazendo perder um tempo precioso, porque eu tinha que dar conta disso, dar conta daquilo, eu tenho muitas coisas para fazer, e aquele trânsito começa a me irritar, eu
coloco ali, despejo naquela situação toda a minha ira, toda a minha insatisfação. Então, parece que eu estou brigando com o trânsito, mas na verdade eu estou com pressões internas tão grandes que naquele momento é uma válvula de escape. Eu falo, eu xingo, eu saio atropelando todo mundo, fazendo barbaridades no trânsito, porque eu perco o controle emocional, perco qualquer estabilidade ali possível, e eu acabo criando situações muito desagradáveis para mim e para os demais, né? Porque a gente não está sozinho, tudo que a gente faz afeta as relações dos outros. Então, no trânsito, eu posso atropelar alguém, eu posso bater em outro veículo, né? Eu posso causar prejuízos. Então, nesse momento, eu posso ter várias reações emocionais, né? Tanto de desenvolver medo e mais tarde pânico, ou cair em ansiedades assim que me levem ela fala aqui do medo em seguida, né? Então, ansiedades que me levem a me comprometer fisicamente, inclusive, a não ter condições de realizar as coisas, e por conta de um medo exacerbado. E ela fala do medo que se generaliza nesse momento. Muito se fala das depressões, mas a depressão, em alguns estudos, já ficou constatado que a depressão ela decorre de um estado de ansiedade. Então, se começa uma ansiedade diante das nossas atividades, uma preocupação com as coisas que nós temos a fazer, não conseguindo dar conta de tudo, não conseguindo resolver, a vida perdendo o seu sentido, gerando esse cansaço, debilitando o organismo, várias perdas, porque, pensa bem, eu vivo num estado de ansiedade, de competição para conquista, e eu sou frustrado, eu não conquisto aquilo que eu queria, e me vendo frustrado várias vezes, em várias circunstâncias, eu posso ir deprimindo com o meu humor e ir desistindo das coisas. Então veja que está tudo interligado nessas questões aí na sociedade atual, das pressões psicológicas, pressões econômicas, pressões sociais, pressões de toda a ordem, que nós estamos ali fazendo parte disso. Nós alimentamos isso. Então, nós sentimos medo. E o que nós fazemos com isso? Quando a gente sente isso, nós cuidamos disso, nós estamos atentos para questionar de onde que vem tantas pressões. Por que eu estou me pressionando tanto a ser perfeito quando eu não sou, mas competir com o outro, querer vencer, me colocar acima de tudo, me ocupar em demasia, sem ter tempo, às vezes, para mim mesma, para ficar atenta àquilo que eu sinto, aos meus pensamentos, a cultivar, né, determinados momentos de tranquilidade, de olhar para mim, perceber o que eu estou sentindo, os meus projetos, fazer essa reflexão. Eu me ocupo, que eu me distancio de mim mesma, e eu só fico com um olhar para fora, né, voltado para as coisas que eu tenho que fazer, os afazeres, as demandas do mundo, e não as minhas questões internas. Então ela fala então do medo, que se generaliza, e as necessidades da defesa pessoal, como dos bens, as incertezas sobre o futuro, numa hora de graves responsabilidades, necessitam da vigilância que bem oriente e equilibre, poupando a derrocada emocional e moral. Então, se a gente está lidando com isso tudo, é preciso a vigilância para ver o que nós estamos fazendo, quais são as emoções que afloram de nós,
que elas estão querendo nos dizer, o que se processa no nosso interior, o que ali a nossa essência fala de nós, né? Para que a gente esteja atento e se mantenha num um equilíbrio emocional, né, e moral. Então, não cair na violência, não cair nas tentações, não cair nos vícios. As conquistas tecnológicas de alto realce, por um lado, promovem o desenvolvimento das comunidades. Todavia, as altas cargas de informações e recursos massificadores exigem que a vigilância resguarde a casa mental da criatura, evitando os desconcertos que já se generalizam. Então, temos as conquistas tecnológicas, um avanço na ciência, nas tecnologias, isso a gente não desmerece, né? Tem o seu valor, são importantes e a gente percebe que nesse momento de pandemia, que é o isolamento social, a gente mantém contato pelas tecnologias. Olha o avanço, né, que se criou aí, canais em que as pessoas podem estudar online, né, à distância, podem se comunicar, recursos, né, de videochamadas em que eu não só falo com a pessoa, mas eu a vejo também, faço reuniões dessa forma, então não há um encontro físico, mas a gente continua se encontrando, se comunicando e estudando. Tem muita coisa a se fazer que as tecnologias permitiram. Então, um avanço também das tecnologias da medicina fizeram com que em um ano de pesquisa e muito investimento você pudesse produzir vacinas. Então, nós estamos aí, né, não pode pensar que a vacina foi uma coisa criada do nada, né? Nós temos conhecimento, já tínhamos uma tecnologia, isso tudo foi ampliado, né? Foi investido, foi ali tudo endereçado para a conquista de algo, né? Então, todo investimento para chegar num produto, chegar numa solução de um problema. Então, as tecnologias, elas nos auxiliam. Por outro lado, nós temos pessoas muito presas a essas tecnologias. Então, um comportamento de vício, muitas vezes, né? Informações que chegam truncadas, falseadas. Então, da mesma forma que nós temos acesso às informações, que isso é uma coisa boa, acontece que nós temos tanta informação, mas tanta informação, e que fica difícil a gente saber o que de fato está sendo veiculado, o que é verdade e o que não é. Então, tem esse lado também daquelas pessoas que se aproveitam desses recursos para dar golpes, né, para conseguir dinheiro, de pessoas que, né, acreditam naquilo que está sendo veiculado, né, passam notícias falsas, então veicula-se mentiras, veicula-se uma série de informações com propósitos, né, que não são edificantes. E outro lado também, as crianças começam a ficar muito tempo com o rostinho delas nessas telinhas de computador, de tablet, de joguinhos. Tem os jogos educativos, mas também tem aqueles jogos que estimulam violência. Então é preciso discernimento. Os pais, para dar um exemplo muito claro, têm que saber o que seus filhos estão assistindo. Os desenhos, os programinhas, os joguinhos, isso tem que regular também o tempo de exposição. Ficam muitas horas diante desses aparelhos e não brincam. E brincadeira significa desenvolvimento do cérebro, da criatividade. Então, nós temos tudo isso em jogo. Por isso, é preciso a vigilância que ela fala.
Em toda parte, o homem ativo é concitado ao dinamismo, que somente a vigilância oferece com correção e harmonia. Então, falei de uma dinâmica, tudo isso que eu falei, né? Nós estamos inseridos nesse movimento, né? Tá tudo aí num processo de criação, de circulação, né? O veículo que eu falei, veículo é algo que está em movimento, está se veiculando notícias, veiculando informações, então tá tudo de uma forma dinâmica, circulando, muito ativo, e diante desse processo nós temos que estar atentos, observando o que é isso que está ali se processando, para que a gente possa saber discernir. E ao discernir o que é bom, ou então o que é justo, o que é agradável, né, o que vai proporcionar bem-estar, eu possa fazer uma escolha, corrigir aquilo que está ali causando um certo prejuízo, mal-estar, desculpa. A gente precisa, então, a gente pode até dizer, são critérios que a gente vai adotar, né, para fazer essa vigilância. E eu gosto dos 3 crivos. Então, eu lembro da passagem, né, dos 3 crivos, que aquilo que está sendo dito para mim é bom, é útil, é verdadeiro, então eu fico interessada, eu busco, eu estou aberta para ouvir, para conhecer. Então, isso é um critério. A gente tem outros. Nós podemos ter outros critérios para poder fazer a nossa vigilância naquilo que a gente está vivenciando, tá? De modo que a gente possa ter uma vida harmoniosa, em equilíbrio. Como consequência, nas pausas entre uma ou outra atividade, então nessa dinâmica, eu falei de um processo dinâmico, mas ela fala das nossas obrigações, dos nossos afazeres, que nos deixam em constante atividade, então não estamos sempre, né, num dinamismo, trabalhando, fazendo, ocupados. Nas pausas entre essas atividades, né, uma atividade e outra, diminui a tensão e o corpo se amolenta, entorpecendo-se em estados de sonolência e indisposição. Eu não falei da Sociedade do Cansaço? Eu acho que é um coreano, que é o filósofo, eu não vou saber falar o nome dele, não vou lembrar agora. Mas é isso, vai diminuindo, a gente está sempre no estado de tensão, num estado e outro, né, de uma atividade ou outra, eu vou ali, ó, me sentindo sonolenta, tô cansada, um desgaste, né, e indisposta. Dorme-se então nas conduções, nos teatros e cinemas, diante dos televisores ligados, em conferências e palestras, nos cultos religiosos, nas reuniões mediúnicas. Ali eu parei, me concentrei, né? Relaxei um pouquinho, não estou mais naquele corre-corre. Eita, dorme. Esguarda-te do sono pernicioso. Nos momentos de prece e reflexão, nos interregue-nos que dedicas às atividades de renovação emocional, cultural e espiritual. Veja, não durma no momento que você se dedica a fazer as suas reflexões, a sua meditação, as suas preces, também nos momentos de atividades, né, de renovação emocional, cultural e espiritual. Então, você está assistindo
por exemplo, uma música, está relaxando, aquela música clássica, e aquele momento é de contemplação, olhar para a natureza também, fazer uma prece. Então, eu vou fazer uma prece, já não pode deitar na cama para orar porque dorme. Então, fazer uma leitura edificante. Começa a ler, dá sono. Então, eu não tenho mais tempo para essas coisas que são do espírito, para cultivar as emoções, para o engrandecimento do espírito. Eu já não tenho tempo, porque o meu tempo é todo dedicado às atividades que são voltadas para o mundo exterior, para atender as necessidades, né, do corpo, dos desejos, das sensações, e eu vou me exaurindo ali, perco as minhas energias, de modo que nessas horas que eu tenho que cuidar do espírito, já tem aquele sono. Ah, mas eu estava em sono. Há quem diga, estava em sono, e lá no mundo espiritual eu estava sendo tratado, estava me recompondo. Por vezes é interessante, e algumas vezes isso acontece. Mas não pense que vai para uma reunião pública lá no centro espírita, você quer ir lá e dormir, é porque o espírito está sendo tratado. Tem gente que fala isso. Às vezes está, pode ser, mas muitas vezes é a nossa invigilância, é o nosso escape. Nessa hora do sono, nós não estamos presentes. Para aquele momento de oração, de reflexão, nos ausentamos de estar ali nesse processo de renovação emocional e espiritual. De fato, o sono é nos colocar num estado de inconsciência, num estado, não é um corpo só que fica inconsciente, mas é nos colocarmos no lugar de ausência, de não participar. Então ela fala o sono pernicioso. Se fosse coisa boa, ela não falava pernicioso, né? Eu tenho um episódio assim, uma situação que aconteceu comigo, em que eu cheguei em casa do trabalho, e foi um atendimento muito difícil, porque eu trabalhava com pais que tinham crianças vítimas de abuso sexual, e eu vim muito agitada, aquilo tudo ali me causando muita confusão. Então eu sentei no sofá mesmo, fiz uma prece e dormi. Quando eu acordei, eu já acordei bem, eu já estava restabelecida. Foi um cochilo aí de uns 15 minutos. Isso é diferente, tá? Eu não dormi fazendo a prece, eu fiz a prece para me harmonizar. O sono foi reparador, aquele momento foi de tratamento, aquele momento foi para que acalmasse, houvesse ali um relaxamento, porque meus pensamentos estavam muito acelerados. Quando eu despertei, isso eu já fiz em várias situações, em que eu não estava me sentindo bem, eu fui fazer minha prece e eu senti que havia a presença ali de amigos espirituais e que o sono era uma forma de deixar o meu corpo ali momentaneamente em repouso, o espírito adquirir o reequilíbrio necessário para depois voltar. Isso é outro processo. O que ela está colocando aqui é, nos momentos que a gente tem que fazer o trabalho espiritual, né, ou uma reflexão, uma leitura, alguma coisa assim, a gente se ausenta pelo sono, né? Não faz. Especificamente nas realizações espíritas, predispõe-te pelo serviço, pelo exercício mental, a vigília, de modo a evitar a intoxicação psíquica que obnubila a lucidez e anula o programa de elevação a que te propões. Então, nas realizações espíritas, ela está sendo bem específica dentro desse contexto, para a gente fazer esse exercício mental da vigilância, estar atento para que os nossos pensamentos
não sejam contaminados, não fiquem ali intoxicados, como ela falou, né, com outros pensamentos. Então eu estou orando, mas eu estou pensando no meu trabalho, eu estou pensando nas contas para pagar, eu estou pensando, né, eu estou fora, não estou presente, meus pensamentos começam a estar ali intoxicados por outros pensamentos, outras coisas interferem naquele momento. E obnubila a lucidez. Então eu não tenho mais a lucidez, eu não estou mais atento, desperto, eu estou com ela nublada ou nubilada, né? Eu estou com ela turva, né? Bloqueada. A gente pode entender dessas formas que não estou com o meu pensamento ali dirigido para aquele propósito. E isso faz com que o meu programa de elevação espiritual se perca. Repousa maior número de horas à véspera, como medida acautelatória. Disciplina a vontade, fixando as ideias positivas e otimistas. Faz uma pausa, quando possível, antes do trabalho a que te filias, no campo da mediunidade. Acompanhe as dissertações e diálogos com participação emocional e fraterna. Treina a vigília, insistindo sem te entregares. Está falando ainda na questão espiritual, né, do nosso trabalho, para que a gente se dedique àquele momento. Então, antes de ir fazer um trabalho, né, mediúnico, um trabalho de renovação espiritual, um trabalho de tratamento, que seja, faz um repouso antes, desacelera o seu corpo e a sua mente, né? Pensa em coisas boas, né? Otimistas, fiquemos ali com a ideia de que nós vamos fazer um trabalho, nós vamos ajudar pessoas, nós vamos contribuir com o bem-estar de muitas pessoas, que nós vamos usar desse nosso tempo para também algo que a gente gosta de fazer, que nos dê alegria, satisfação. Pense com otimismo, com alegria, com gratidão. Faz essa pausa. Se permita a esse preparo espiritual, preparo do corpo físico, para que nessa hora, inclusive se estamos assistindo a uma palestra, para que a gente participe emocionalmente, ou seja, a gente se conecte com aquilo que está sendo dito, com aqueles ensinamentos, para que a gente possa aproveitar ao máximo, fazer as reflexões, buscar, ver o que a gente pode mudar em nós, poder ajudar, está contribuindo para o nosso conhecimento, para a nossa transformação moral. Lograrás êxito se atenderes a algumas dessas sugestões. Então, ela dá as sugestões que a gente falou. Se você fizer, se preparar, permitir essa pausa, esse descanso, a contemplação, pensamentos positivos, sentimentos mais otimistas, alegres, você vai com o propósito de aprender, acolher, investir nesse seu lado, né, que é emocional, investir no desenvolvimento espiritual e moral. O sono que te bloqueia a mente durante as realizações espirituais coloca-te ausente delas, né? Foi o que eu falei. Embora ouças o que sucede, supondo-te presente as mesmas, no entanto, sem participação. Ainda que você fique lá, ouvindo. Sim. Tá relaxado, mas não tá prestando atenção, né? É preciso estar atento, vigilante, prestando atenção em tudo, né? Não deixe que bloqueie a tua mente. Porque a gente pensa muitas vezes, né? Nós fazemos isso conosco, mas também podemos estar acompanhados de espíritos que não querem ver o nosso crescimento espiritual. Eles podem nos influenciar para que a gente faça esse bloqueio mental. Fique ali meio que abobado, né?
com aquele sono. O que a pessoa falou? Ah, não estava lá ouvindo. Ah, falou coisas bonitas. Mas não fez nenhum sentido, não tocou, não foi a fundo. É disso que ela fala. Se prepara. O sono não caia nessa de que dormir durante reunião espírita, palestra espírita, estudo, é porque o espírito está ali aprendendo. Não é. É se manter ausente daquela situação. É indispensável a tua contribuição ativa. Em alguns casos, esse estado de anulação pelo sono resulta de interferências espirituais de que não te das conta, numa planificação bem urdida para nefastos resultados a largo passo. Foi o que acabei de falar, né? À medida que, né, eu vou lembrando, eu vou falando, e ela obviamente já tinha colocado aqui para nós, mas me adiantei, né, nas reflexões, mas exatamente isso. Nós temos sob companhia esses espíritos que não estão ali muito interessados na nossa evolução, no nosso progresso moral. E eles intervêm atrapalhando. Então, não se engane, esteja vigilante. A participação é ativa, como ela fala. Recorre, por fim, quando não logres, pessoalmente à vigília, ao auxílio de algum companheiro, submetendo-te ao passe renovador de utilidade inconteste. Tá complicado, tá com sono, tá sentindo essa perturbação? Pede auxílio, né? Peça auxílio para alguém vir te dar um passe. No momento dos testemunhos de que Jesus nos deu soberanas lições, no Getsemane, enquanto orava e suava sangue, não obstante houvesse solicitado aos discípulos que vigiassem e orassem, ainda mais de uma vez que foi ter com eles, encontrou-os a dormir. Nessa passagem, né, Jesus pede para alguns dos apóstolos que estavam ali com ele para que vigiassem, para que estivessem acordados, mas eles ficaram com sono, dormiram. Jesus os viu dormindo, acordaram, pediu de novo, mas eles voltaram a dormir. Isso tem um significado muito importante. Jesus está pedindo para que nós nos mantenhamos atentos, vigilantes, cuidando da nossa vida espiritual. Não caia em sono, se mantendo então ausente. Esse é o alerta que ela nos dá, né? Vigília. Portanto, em todas as horas, a fim de não tombares na tentação do sono injustificável e prejudicial. Esteja atento, consciente, lúcido, sabendo o que está fazendo, participando ativamente dos seus atos, de tudo que a gente pensa, faz, sente. Esteja atento a si próprio, porque é nesse processo que a gente se dá conta do que a gente faz. Porque muitas vezes a gente age por impulso, a gente age movido pelas nossas paixões, pelos nossos vícios, velhos hábitos. Estejamos atentos para poder fazer essa evolução espiritual. Senão, não vai dar. Senão a gente não vai se empenhar em cuidar de nós que somos os seres espirituais, que precisam sim aí desse alimento, que é através das orações, do estudo, do trabalho, dessa atenção, dessa vigília, desse dinamismo das atividades de fundo, né, emocional, psíquico, espiritual. Que vocês tenham prestado bastante atenção nesse vídeo, não tenham dormido e a gente se vê no próximo encontro. Então, muita paz a todos, um excelente dia.